Fala galera, vamos dar continuidade aqui no nosso curso e hoje eu vou estar mostrando um recurso bacana, super interessante do Quasar também, que facilita bastante a vida do desenvolvedor, que é o Dark Mode. Esse Dark Mode fica aqui em plugins, ó, o plugin Dark, certo? E com ele a gente consegue setar o modo Dark na nossa aplicação sem muito trabalho, sem ter que fazer muita modificação, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente poderia fazer isso de diversas formas. Você pode fazer um composable, você pode fazer um componente, enfim. O que eu decidi fazer foi o seguinte: a gente vai vir aqui em layout, no nosso main layout, que é onde a nossa área é logada. Nesse nosso main layout, a gente tem aqui, ó, se a gente observar na área logada, esse carinha aqui, né? E esse cara está situado bem aqui, ó, na parte de logout. Então, do lado desse nosso btn dropdown, eu vou adicionar um cara do quase que é o toggle. A gente pode vir aqui para consultar, view components, dentro de form components a gente tem aqui o toggle. Esse carinha aqui é como se fosse um radio button, né? Na verdade um checkbox, só que mais bonitinho. E eu quero utilizar esse aqui, que quando eu tenho um ícone quando está ativo e um ícone quando está inativo. E o funcionamento é o mesmo para esses dois caras aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Eu vou copiar esse carinha aqui e colocar aqui antes do nosso drop down. A gente volta aqui na nossa aplicação só para ver se funcionou. Ó, funcionou. Só que ele ainda não está com um estado ali, né? Só que assim, ó, se a gente parar para pensar, a gente vai estar adicionando esse toggle, só que a gente vai precisar de várias lógicas para estar modificando o modo dark, etc, removendo o modo dark. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um componente ativo aqui dentro de components. Então eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de dark mode toggle.view, adicionar aqui no meu template somente o botão, que é a única coisa que a gente vai estar precisando. Vou criar o script dele também. Não esquecendo que aqui nessa importação é com o view a partir de agora. Aqui eu só preciso de um espaço. Removo essa vírgula e está tudo ok. Para não ficar aquele erro ali em cima, eu vou deixar já um const dark mode igual a um ref, que a gente vai estar precisando, false. Então ele inicia false. E aqui a gente precisa declarar o ref. Não esquecendo que a gente precisa retornar esse Dark Mode, porque a gente vai estar utilizando ele externamente aqui no nosso VModel. Salvei. Agora eu vou fazer a importação aqui. Nesse caso eu não vou fazer o lazy define async component, né, com lazy load e tal. Eu vou importar normalmente, já que está dentro do nosso layout. Então aqui vai se chamar dark mode toggle from components também barra dark mode toggle.view. Não esquecendo que isso aqui a gente só importa, mas a gente só declara aqui dentro do dark mode, ou desculpa, dentro do component. E aí, antes da nossa QBTN aqui dropdown, a gente coloca o que não, dark mode toggle. Pronto, dou um espaço aqui para ficar legal. Voltamos aqui na aplicação para ver e ele já está aqui, bacana, né? A gente vai modificar esses ícones, então a gente vai lá no nosso material. Não é esse aqui, não, desculpa, é o MDI V5 Icons que a gente está utilizando. A gente vai procurar por Lua, em inglês, que é quando o Dark Mode estará ativo. Ele não pesquisou ainda. Vamos lá de novo. Mas que coisa, por que ele não está pesquisando a nossa Lua? Na verdade ele já está com filtro aqui, ó. Agora sim.
Vou colocar esse aqui, bonitinho, ó. Tá legal esse. Esse cara vai ser quando o nosso, aqui no Dark Mode Toggle, quando ele for ativo. Então, em vez de check, vai ser esse cara, só que a gente precisa colocar o MDI na frente. E aqui no cara que não vai estar, né, vai estar como se fosse o negativo, vai ser um sol, que vai ser sun. Então pode utilizar esse, pode utilizar esse aqui também. Vou colocar esse aqui, white balance sign. Ok, jogamos aqui, salvamos. Então, o solzinho aqui, a luazinha ali. Para ficar mais fácil de visualizar, a gente pode também colocar um size aqui, LG, para ficar large, né, grande. Ó, agora sim eu consigo visualizar melhor esse nosso botãozinho. Beleza. Agora, a gente vai ver algumas outras coisas diferentes também, que a gente ainda não viu. Dentre uma delas vai ser o watch, certo? Que vai ser o cara que vai ajudar a setar esse nosso valor. Porque atualmente ele já está fazendo true ou false, só que eu preciso identificar quando está true e preciso identificar quando está falso. Então, o primeiro passo é importar o watch aqui da Composition API. Aqui embaixo a gente vai chamar esse watch, certo? A gente vai passar o Dark Mode e passar ele aqui dentro de uma Arrow Function, que vai ser o evento que a gente vai fazer toda vez que ele disparar de true ou false, certo? Então, a gente pode colocar rapidinho aqui um console.log para a gente estar visualizando, Dark Mode para ficar visualizando o valor dele e aqui Dark Mode. Então, se a gente habilitar aqui o nosso console e verificar, ele está dando alguns erros ali porque a gente ainda estava importando as coisas, mas não tem nada faltando. True, false, true, false. Então eu já consigo identificar o valor, né, essa mudança aqui através do watch. Perfeito. Feito isso, a gente vai fazer o que? Setar o nosso Dark Mode. E para isso a gente precisa importar o use quasar. Para isso também a gente vai visualizar aqui na documentação para a gente não se perder. Então, olha, se a gente vier no modo Dark aqui, ele mostra como fazer dentro de um arquivo view e fora de um arquivo view. Como o nosso arquivo é view, a gente vai fazer dentro do setup, então a gente segue esse mesmo tutorial aqui. Então eu preciso fazer o import do use quasar. Vamos fazer o import. A gente precisa setar dentro do nosso setup. E como antigamente a gente utilizava aquele this.q globalmente, a gente coloca aqui essa variávelzinha cifrão q. E por fim, eu preciso setar isso aqui com o valor do meu Dark Mode, né? O meu Dark Mode não é true e false. Então, jogo aqui dentro, passo Dark Mode, já que ele é true e false. E agora a gente consegue visualizar que se ativei o modo Dark, desativei o modo Dark. É a coisa mais simples do mundo, utilizando o Quasar, claro, né? Muito bacana. Se a gente visualizar para cá, ó, como é que fica, tudo bonitinho. Vamos editar, cancelar. Vamos no produto aqui também, ó. Fica bem legal, cara. O produto a gente já foi, vamos em config aqui também para dar uma olhada. Muito legal. Só que o que acontece? Se eu der F5 na página, eu perco o estado do meu Dark Mode, certo? E agora a gente vai utilizar um outro plugin, que é o plugin de Local Storage, que também tem aqui, ó, a Local Storage e Session Storage no próprio Quasar. E esse cara também ajuda a gente a estar utilizando aí o Local Storage para fazer algumas coisas. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente vai estar utilizando esse tutorial aqui, que é dentro de um arquivo view. Então, basicamente, a gente também vai estar utilizando o use quasar e esse carinha aqui, local storage para setar, e o local storage também aqui, get item, para pegar a informação do nosso local storage. Perfeito. Só que nesse caso, a gente precisa importar isso aqui lá no nosso quasar.conf para que ele esteja funcionando, na verdade, para ativar ele dentro do nosso projeto. Então, a gente vem no quasar.conf. Aqui em plugins a gente já ativou o dialog, o notify, o loading. E agora a gente vai colocar o local storage. Salvo. E agora a gente tem que pensar aqui na lógica que a gente vai estar fazendo. Então, assim, como
esse nosso evento aqui já retorna true e false, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, colocar um q ponto local storage ponto set, que é o evento de setar, né, o método de setar. Vou dizer que o dark mode recebe dark mode. Assim, se for true, seta true, se for false, seta false, e tá tudo bem. Então, se a gente abrir aqui, for em aplicativo, não temos nada aqui a não ser o token do Supabase, que ele salva automaticamente, mas ó, salvou como booleano 1, booleano 0. Então, true, false, true, false, true, false. Show de bola. Porém, se eu deixar true e fizer um F5, continua não servindo de nada para mim essa informação, certo? Eu vou só apagar ele aqui. Vamos voltar aqui. O que eu preciso fazer agora? Na montagem do meu projeto aqui, ao realizar a renderização do componente, eu preciso fazer uma verificação para saber se tem alguma informação lá dentro do meu local storage. Para isso a gente vai utilizar o onMounted, que a gente já viu em outras aulas. onMounted. Vamos setar aqui, ó, onMounted. Uma arrow function. E aí dentro dele a gente vai fazer a nossa lógicazinha. Então conste dark mode is active. O que vai ter aqui dentro desse cara? A mesma coisa, o que .local storage .get item, porque eu preciso recuperar um item do meu local storage e verificar se ele tem alguma coisa lá dentro dele. Dark mode. Bacana. Próximo passo é saber se esse cara for verdadeiro, dark mode isActive for verdadeiro, eu vou pegar o meu dark mode aqui, ó, que é o meu estado localzinho, e vou modificá-lo. Dark mode ponto value recebe true. E o que vai acontecer? Olha só, eu vou montar o meu componente. Ao montar, eu vou verificar se tem alguma coisa no local storage. Se tiver e for verdadeiro, já que a gente só vai estar utilizando true ou false lá como booleano, eu vou setar como true esse meu estado aqui dark mode. Com isso, o nosso watch vai ser disparado e ele vai setar o modo dark aqui do Quasar com true, e o nosso local storage também passa a ser true, mas ele já estava true, então não tem problema, isso aqui não vai interferir em nada. Salvei. Vamos lá. Não tem nada no local storage. Vou dar um F5. Continua não tendo nada no local storage. Salvei. Salvou como true. TF5. Continua como true. Então agora ele já vai ficar guardando o estado aí do nosso dark mode. E aí, se eu desativar e der F5, pronto, já está funcionando. Então, muito bacana agora. A gente viu só nessa aula dark mode, local storage e aprendendo a utilizar os dois aí com um estadozinho local nesse local storage, utilizando esses plugins do Quasar que são muito bacanas para auxiliar. Então tem várias coisas, por exemplo, olha esse daqui do App Full Screen. A gente pode estar deixando a nossa aplicação no Full Screen sem ter que dar o F11 ou dependendo do sistema operacional pode estar utilizando outra coisa. Então, muito legal, olha só. Exit. Tem outras coisas aqui que a gente pode estar utilizando. Bottom Sheet a gente já chegou a utilizar, se eu não me engano, não. Não, é esse carinha aqui que abre como se fosse aquele pop-upzinho de celular também. Qual é o outro aqui? O Meta. O Meta é para a gente estar utilizando para modificar as meta tags do nosso HTML de forma dinâmica. Enfim, tem vários facilitadores para a gente estar utilizando aí. E brevemente a gente vai vendo outras coisas nas nossas videoaulas, beleza? Então continue acompanhando o canal e até breve.